criaram uma metodologia nova de invadir um território como aquele, de 400 mil pessoas, com um sucesso tático e estratégico notável. Essas pessoas se dedicaram a isso e reinventaram a guerrilha urbana, com a utilização dos blindados, com a coordenação com os helicópteros. A medicina de guerra que a gente exporta, expertise. Exporta, exatamente. Então, é um conhecimento que foi adquirido na luta, né, e bem sucedido. Agora vamos aos desdobramentos. Pois é, eu quero ver, eu insisto nessa questão. São 965 favelas e a gama de recursos para ocupar todo esse território, que teoricamente seria do tráfico da milícia, é impraticável com política de segurança pública. Eu acho que é mais barato a gente fazer outro tipo de políticas sociais dentro dessas comunidades que não o enfrentamento, até porque a própria Globo, né, que foi a primeira emissora a ter essa visão triunfalista, essa coisa tá engraçada, acho que eu fico empolgado. E foi a primeira que deu realmente essa visão, né, porque teve uma cobertura privilegiada com relação às outras, e passar para a população que parece que está resolvendo os problemas da segurança pública no Rio de Janeiro. Mas não foi isso. Isso, me preocupa, mas não foi isso, Cláudio. Eu sei que não foi isso que o senhor falou. Não, e nem as pessoas. Na entrevista, o cidadão dizia, estamos felizes, mas vamos ver. Até porque o complexo da Vila da Penha ele já foi ocupado, ele saiu e o tráfico voltou. Entendendo? Porque aí é uma nova cidadania que tem que ser instalada. Sobretudo a cidadania responsável. Eu tenho experiências de viver fora. Nos Estados Unidos era comum um cidadão ligar para a polícia e dizer que o vizinho dele furou o sinal na esquina da rua dele. Se eu fazer uma pequena observação, o senhor fez um comentário no início, o senhor disse, isso aí o governo Lula não abraçou. Isso foi levado para o governo Lula, mas ele foi aconselhado a não abraçar essa causa da segurança pública, porque isso traz desgaste. Porque para isso precisa ter dinheiro, porque não é só investir no aparato policial, é preciso política de saúde, de educação. Aí eu faço uma pergunta que seria, nós estamos já caminhando para o final, a pergunta final. Como arrumar dinheiro para ir fazer política social se a gente compromete 48% do orçamento da União para pagar juros da dívida? E nos estados não é diferente, porque vários já começam a reclamar do governo federal por causa daquela tal dívida, né, que foi transferida da União para os estados. 32% é custeio da máquina. Então, nós temos aí praticamente 80% sem poder mexer. Aí você olha para o orçamento da União, isso não é dado meu, você entra lá no CIAF que vocês vão ver. 3% é o orçamento da educação, 4,7% é o orçamento da saúde, 0,08% é investimento para saneamento. Como é que a gente vai resolver? Se a gente não resolver a questão do gargalo do modelo econômico. Então, é enxugar gelo, né, Você não botou na sua conta os orçamentos de contingência. Pois é, ainda tem que fazer superávit primário. Que estão todos guardados para ser usados quando bem o presidente na segurança pública é um dos setores que eles mais... Mas isso aí é fácil resolver. Você vai criar uma CPMF para a segurança e ninguém vai se negar a pagar, dado o sucesso do que aconteceu no Rio de Janeiro. Depois quero ouvir o professor Paulo Coutinho sobre 48%, professor, do orçamento hoje. Está estimado, agora eles vão fechar agora em 2010, é 1 trilhão para pagar juro para o ano que vem. Verdade, Cláudio. Isso dá para resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro. Agora, alguns bilhões não dá. Verdade, Cláudio. Inclusive, isso criaria um desgaste muito grande para o governo Lula, que implicaria, você combater a criminalidade, você teria que combater também por onde está entrando isso. Então, teria atrito com o Evo Morales, teria atrito com o Hugo Chávez, ia criar alguns embaraços diplomáticos, porque, na verdade, Cláudio, a gente está falando de equipamento de guerra. Inclusive do Brasil. E do Brasil ter que tomar medidas mais drásticas. Armamentos da Farc foram encontrados. E teria que o Brasil tomar medidas drásticas que a diplomacia hoje instalada não permitiria. Agora, eu vejo, Cláudio, que é questão de prioridade. Aí eu concordo com o que o Fidel disse uma vez. A dívida que o povo não contraiu e por ela paga, a dívida ela já tem um argumento histórico para se tornar inviável. Ela é imoral. Os caras não querem nem auditar. Está previsto na Constituição a auditoria cidadã da dívida. Ele é imoral e ela compromete. O Bauman, quando ele fala do capitalismo, ele tem uma coisa que eu acho fantástica. Nós somos uma geração, se eu tiver mais um filho hoje, eu tenho 2 filhos, os meus 2 filhos já nasceram endividados. Os meus 2 filhos já devem a banco. Eles fazem parte do núcleo familiar que já nasceu endividado. Serão futuramente endividados. Os filhos dos filhos endividados. Então,
É imoral nós herdarmos toda a irresponsabilidade com a qual as elites desse país, que se miscuíram e dominaram o poder público, fizeram com que todo esse montante fosse aplicado para salvar banco, para dar dinheiro para grande empresário, para dar dinheiro para especulador, e a gente pagar o preço disso tudo. E outra coisa, Cláudio, é a inversão de prioridade. Você tem que estabelecer um governo verdadeiramente comprometido com as soluções de base. Agora, a solução de base é abraçar bandeiras. Hoje, eu até parabenizo o pessoal pelo que abraça em termos de bandeira, porque é raro você encontrar partidos que pelo menos definam uma bandeira e corram atrás dela, seja ela a educação, a saúde, a segurança. O que você tem é um balaio de interesses que vão sendo compostos. Eu entro aqui, eu pego a pastinha tal, eu entro lá, pego a pastinha aqui, ou pego o partido melejo aqui, por aí vai. E nós perdemos esse fórum privilegiado. Hoje, ninguém, se você chamar, você sabe, você é um homem de partido, todos nós somos homens de partidos aqui, nós sabemos a dificuldade de você chamar alguém para refletir dentro de partido político. Conversa de partido político vem cá, a nominata qual é? Quem é o puxador de legenda? Quanto é que isso vai custar? Quem é o fulano? Quem é o bucha que vai arrumar voto para fulano? E nem todo partido tem a competência de ter um tiririca, né? É verdade, com toda a sua... Mas sabe o que é? Nós não podemos partir da ingenuidade que dívida foi feita para ser paga. Quem foi que disse isso? Quem disse a você? Mas é o que a gente diz. Ser paga? Na Irlanda não vai ser paga. A Argentina não pagou. No Equador, aqui do lado. Então, o Equador fez uma auditoria da dívida, ser paga, viu a ilegitimidade. Os credores, em sua grande maioria, cerca de 90%, aceitaram receber 30%, 35% do valor de face. Melhor que nada. É um cassino. Para que o senhor tenha uma ideia da magnitude dos dados, o Lula pegou a dívida pública, né, a dívida interna, do governo Fernando Henrique com 680 bilhões. Tá 1 trilhão. Ele, ao longo de 1.700.000.000. 8 anos, ele pagou 1 trilhão e 300 bilhões. Ele vai entregar com mais. Ele vai fechar dezembro, entregando a dívida para Dilma, com 2 trilhões e 100. Como é que matematicamente você consegue conceber isso? E o PT se diz um governo de esquerda. Pegar uma dívida pública, telespectador, de 680 bilhões, pagar 1 trilhão e 300 bilhões ao longo de 8 anos e entregar para o sucessor 2 trilhões e 100 bilhões. Isso é impagável, é imoral, é ilegítimo. Em 98, se eu não me engano, mas o percentual do PIB caiu. Mas se eu não me engano, 98... Mas isso é um índice macroeconômico que não afeta. É a mesma coisa dizer que nós temos 280 bilhões de reservas internacionais. Não, quem tem é a Vale, quem tem são os impostos. É a mesma coisa que dizer que você pode atravessar aquele rio, que ele tem em média 1,60 m de profundidade, e você tem 1,40 m. Se você pega pesar no buraco errado, você está morto. É verdade, eu lembro, eu posso errar a data aqui, mas se eu não me engano foi em 98, em que inclusive o próprio PT foi no governo Fernando Henrique Cardoso, em que houve um movimento muito grande, vocês devem se recordar disso. A Igreja Católica, a parte progressista da Igreja Católica estava muito envolvida nisso, que era pela você fazer auditoria da dívida. Isso está na Constituição. Houve inclusive um plebiscito, houve uma espécie de plebiscito informal, né? Eu votei, ajudei a organizar a tomada, e o PT era a favor da auditoria da dívida. Né? E não fez. É importante, mas não basta só isso. A gente tem que fazer com que o dinheiro chegue de uma maneira que não caia nos gargalos ou que não fique preso na burocracia em demasia. Sabe o que acontece? Às vezes o governo tem que se proteger de tal forma, porque é tanto safado, é tanto malandro, é tanto bandido que enfia a mão no dinheiro, que às vezes o governo tem que se proteger de tal forma, aí cria trocentos formulários, mas não sei quantas instâncias de aprovação, mas não sei quantas instâncias de análise, para poder chegar às vezes um dinheiro. Então eu entro com o projeto hoje, em 2010, para conseguir receber a verba em 2013, para começar a fazer. É complicado realmente. Como eu falei antes, o tema é muito relevante, e realmente uma hora a gente esgota o assunto e fica com aquela sensação de que falta discutir mais uma opção de coisa. Mas, infelizmente, nós vamos ter que realmente voltar nesse debate, né? Estamos chegando aqui ao final, caminhando para o final. Agradecer muitíssimo aí a presença dos dois professores. Creio que vocês que estão aí do outro lado da tela vão se sentir enriquecidos com todas essas informações aí que foram passadas para eles, e creio que a gente participou e contribuiu para melhorar o conhecimento dessa questão. Vamos aqui finalizar, fazer rapidamente o sorteio do livro, né? Antes, porém, deixar a nossa frase da semana. Esse programa a gente sempre procura deixar uma frase de reflexão, e a frase de hoje é do MV Bill, que é um rapper bastante conhecido, e ele diz o seguinte: na favela não existem árvores que dão fuzil, nem plantação de coca.
A força do tráfico está fora dos morros. Essa é uma frase do M.V. Bill, que é morador de comunidade da Cidade de Deus. Na favela não existem árvores que dão fuzil, nem plantação de coca. A força do tráfico está fora dos morros. Então vamos sortear aqui o livro, para que a gente possa finalizar, né? Estamos realmente em cima da hora. Vamos ver quem vai ser aqui o feliz ganhador aqui do nosso livro Conversas sobre Política, um livro de crônicas, né, sobre política, evidentemente, do grande escritor Rubem Alves. E o ganhador foi o Rodrigo Macedo, né, que nos associou aqui, nos acessou aqui pelo MSN, né, o Rodrigo lá da Secaf, né, que aqui foi o sorteado aqui da coleta seletiva, né, um belo projeto, aliás, tem o Rodrigo. Excelente. Rodrigo, nós vamos entrar em contato aí com você para você poder receber o livro e ter uma boa leitura. Mais uma vez agradecer, né, estamos em cima da hora aí, a produção está avisando, deixar aqui um grande abraço para vocês, marcar um novo encontro na próxima quarta-feira com mais um tema importante e relevante. E agradecer, né, evidentemente, a presença aqui dos dois professores. Gente, um grande abraço, até a próxima quarta e lembrem-se, pessoal, o sol nasce para todos. Até lá. Você acabou de assistir o programa Cidadania e Socialismo, com Cláudio Leitão.